Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do livro de John Stott, o teólogo inglês que escreveu mais de 50 livros e que escreve aqui esta obra, A Cruz de Cristo. Então hoje o nosso vídeo vai ser sobre a cruz, o tema da cruz, o livro A Cruz de Cristo, e vamos analisar de perto esta obra que teve muito sucesso. Foi uma obra dentro do chamado protestante evangélico, uma obra que teve muito sucesso e que até hoje foi considerado talvez o livro que melhor conseguiu expor de facto o que é que nós queremos dizer com a obra da cruz, o que significa a cruz de Cristo e toda a palavra e a teologia que estão à volta deste trabalho. E nós vamos analisar este livro. Devo dizer, meus amigos, que este é uma obra fundamental. A título de introdução, numa época em que as igrejas estão completamente entregues à teologia moderna, ou seja, à teologia liberal, e os seus tentáculos como a prosperidade, portanto, a teologia da prosperidade, a teologia comercial, chamada o evangelho comercial, em que interessa às igrejas estarem cheias e não interessa, digamos assim, o fundamento da palavra mesmo. Cada vez se prega menos sobre a teologia da cruz, cada vez prega-se menos sobre temas como o inferno e o céu, sobre a porta larga e a porta estreita, sobre, de facto, os temas principais, os temas que são mesmo os temas bíblicos, ou seja, o tema central da palavra de Deus, que é a salvação em Cristo, o sacrifício da cruz, a morte, a ressurreição, que é tudo isso aqui neste livro que John Stott nos fala. E numa época em que, como eu disse, as igrejas estão cada vez mais dadas a salões de espetáculos, a clubes sociais, clubes dessas novas teologias liberais, como eu disse, essas teologias da autoajuda, estas teologias que não mais fazem de que tentar fazer as pessoas sentirem-se bem, as pessoas procurarem prosperidade, as pessoas olharem apenas para este mundo, para os bens materiais deste mundo. As pessoas, a maior parte dos cristãos, hoje o cristianismo, hoje não todo, mas uma grande parte, está completamente arrebatado por essas novas teologias, e muitas vezes ouve-se os ministros nas igrejas a pregar os glórias e os aleluias e as promessas, Deus tem uma promessa para ti, e essas coisas todas, e o fundamento bíblico que é a morte na cruz, e os avisos da palavra em que o próprio Cristo nos diz: poucos são aqueles que vão entrar pela porta estreita e muitos são aqueles que vão entrar pela porta larga, muitos vão para a perdição. A igreja cada vez tenta passar menos esta ideia. Porquê? Porque as igrejas, de forma geral, querem é estar cheias, querem é atrair o público, mas depois não se preocupam com a mensagem, com o conteúdo da palavra. E John Stott, que é um autor, de certa forma, conservador, faz parte daqueles autores mais conservadores. Podemos citar outros, Charles Spurgeon, o Dr. Martin Lloyd-Jones. Há muitos outros grandes autores, grandes pregadores no tempo dos avivamentos, no século XVIII. O Jonathan Edward, que foi um dos principais embaixadores das grandes pregações, dos grandes avivamentos, e ficou muito conhecido o seu sermão, bem conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Todas essas coisas hoje já não mais existem. A mensagem do Evangelho tornou-se uma mensagem comercial, apelativa, uma mensagem centrada nos bens deste mundo, centrado neste mundo e não mais no céu, que é o fundamento supremo da mensagem de Cristo, é a salvação para todo aquele que crê, viver a vida eterna junto com o próprio Filho de Deus e junto com Deus, não é? Tudo isso tem tendência a desaparecer, e é normal. Tivemos uma descristianização da Europa
aqui na Europa, digamos assim, praticamente nem a Igreja Católica neste momento está a passar alguma mensagem bíblica, e os Estados Unidos também têm caído um pouco neste vazio deste evangelho comercial, este evangelho da prosperidade, e com isso, como a natureza não gosta do espaço vazio, têm vindo a preencher os espaços vazios praticamente nas grandes massas, não é? Principalmente focando aqui os jovens, essas novas ideologias que nós não vamos hoje falar, da extrema-esquerda, o wokeismo e tudo isso, que têm vindo a preencher a sociedade americana e que alguns autores fazem a comparação entre a saída do Evangelho e a entrada destas ideologias para preencher o vazio. E, meus amigos, John Stott foca aqui o problema na sua raiz, na sua essência, que é a cruz. O que significa a cruz e porquê é que hoje há tanto medo, dificuldade em se falar da cruz no meio, neste caso no meio da igreja, não é? No meio evangélico. E aqui John Stott, e vamos agora entrar aqui no livro, nos fala aqui em 4 pontos importantes. O fundamento da justificação do crente, o meio da santificação do crente, o testamento do Antigo e do Novo Testamento e o testemunho desse testamento para o crente e o objeto da glória do crente. Portanto, esses 4 pontos que eu agora aqui citei, não é? A justificação, a santificação, o testemunho e o objeto da glória estão representados no trabalho, nos capítulos inteiros do livro, e nós vamos ver um a um estes capítulos e vamos estudar a obra de John Stott. Mas antes, eu quero aqui, a título de introdução, para nós percebermos o que está a acontecer na nossa época pós-moderna em relação à obra de Cristo e à obra do inimigo, que nós vamos chamar Satã, em inglês, não é? Então temos a cultura da vida e temos a cultura da morte. Eu vou chamar assim este exemplo que eu vou dar. E a cultura da vida representa a cruz. Representa a cruz, representa, portanto, a cultura da vida. E a cultura da morte representa também a cruz, mas uma cruz invertida. Então, vamos ver o porquê que eu estou a falar disso. Então, eu fiz aqui uns pequenos esboços para os meus amigos poderem perceber. Foi feito à mão, mas nós conseguimos entender. Nós aqui temos a cultura da vida e temos aqui Jesus, que representa a cultura da vida. E temos aqui o caminho, a verdade e a vida. Reparem, o caminho em cima, Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E temos a cruz, o fundamento da cruz. Ou seja, a cultura da vida é a defesa da vida. É a defesa de tudo aquilo que é importante para Deus, que é o próprio homem. O homem feito à sua imagem. Homem e mulher feito à imagem de Deus. Então temos a cultura da vida em prol da vida humana e tudo o que diz respeito à vida. E o que é que tem estado a acontecer no mundo pós-moderno? Desde que praticamente começou essa descristianização na Europa e também agora nos Estados Unidos, tem havido o contrário. É a cultura da morte. Exatamente o estratagema que Satã está a fazer é mudar completamente esta cultura da vida, que é a cruz, não é? Que é o caminho, que é o único caminho, que é Cristo, o caminho para a vida eterna e para a vida, que é a verdade e que é a vida. O que é que hoje está a ser destruído no nosso mundo? Precisamente no nosso mundo pós-moderno. O que está a ser destruído é a verdade. Hoje é o contrário. Hoje existe a mentira. Hoje é a mentira que é glorificada pelos meios de comunicação e por toda a sociedade, pelas academias, as universidades, por tudo. O que é que tem sido perseguido? Este caminho de Cristo, hoje, este caminho é precisamente o contrário, é a queda. Hoje temos uma queda acentuada de todos os padrões que existem, padrões, digamos assim, princípios e valores, e temos depois o que está a ser mais perseguido, que é a vida, que se transforma na morte, a cultura da morte, o aborto, a eutanásia, a redução da população,
essa campanha para que os seres humanos, quando chegam à velhice, já não interessam mais, é um peso para as sociedades. Tudo isso, toda essa cultura que digamos assim, repudia, digamos assim, o próprio homem. O homem é visto como um ser a mais na Terra, não é? Chegam a pôr a natureza e os animais quase que são mais importantes do que o próprio homem. Essa cultura de repugnância, para não dizer outra palavra, sobre tudo o que é cultura ocidental, tudo o que é homem branco, cristão, conservador, heterossexual, tudo isso, toda essa cultura da morte que está a tentar acabar com o ser humano, é representada aqui no outro esquema que eu fiz, e aqui vemos então aqui uma cruz invertida, em vez de estar aqui como esta, aqui temos a cruz invertida e temos exatamente o contrário. Aqui temos a queda, em vez de ser o caminho é a queda, que vai para baixo, e depois temos a mentira, que é glorificada no nosso tempo, e depois temos o fim último deste estratagema, que é a morte. Então vemos aqui as duas grandes diferenças, a cultura da vida, representada pelo Filho de Deus, e a cultura da morte, representada pelo próprio Satã. E vemos toda essa propaganda progressista em que, nas próprias manifestações wokeistas dessa gente toda, nós vemos até bandeiras com a palavra Satã, não é? Com as cores do arco-íris, e vemos essa cultura de destruição, que é uma cultura anticristã, meus amigos. Dito isto, dita esta pequena introdução da cultura da vida representada pela cruz de Cristo e a cultura da morte, vamos agora, portanto, à obra principal, o livro de John Stott, a cruz. E antes de falarmos da cruz, para entender o que é a cruz, temos que entender primeiro uma palavra que tem sido retirada do vocabulário neste mundo, principalmente no mundo cristão, que é a palavra pecado. E não se consegue entender a obra da cruz se nós não tivermos a noção correta do que significa a palavra pecado e porque é que esta palavra hoje é vista como uma palavra obscurantista, uma palavra da Idade Média, uma palavra que faz lembrar a Inquisição, não é? Faz lembrar coisas horrorosas. Ninguém quer falar nesta palavra porque é precisamente aqui que está o amago de toda a questão. A obra da cruz acontece por causa do pecado humano. E nós temos que entender que, ao estudar o pecado, a crucificação e o significado da cruz, estamos a entender a obra do Filho de Deus. Sem o pecado e sem a obra da cruz, nós não entendemos absolutamente nada. E com isso, para entender o pecado, temos que também conhecer os atributos principais de Deus. E os atributos principais, e o principal, talvez, o atributo principal de Deus é a sua santificação. Deus é santo, não tem corrupção, não tem maldade, não tem pecado, apenas há luz em Deus. E isso é fundamento, meus amigos, é o fundamento para nós entendermos a obra da cruz, porque o homem é um ser caído, um ser corrupto, um ser que está debaixo do pecado e ele não consegue chegar a Deus por causa disso. Não consegue sequer olhar para Deus. Portanto, a própria Escritura nos fala que nem Moisés, o profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, conseguiu ver a Deus por ser Deus santo e por ser Moisés um pecador, não é? E ninguém consegue chegar a Deus. Somente em Cristo o homem consegue, digamos assim, ter um relacionamento com Deus, poder chegar a Deus. E mesmo neste estado em que nós nos encontramos, neste mundo, não é possível nós, neste momento, podermos olhar diretamente para Deus. Não é possível, nós não conseguimos, portanto, chegar até aqui e necessitamos de Cristo. Daí a cultura da vida em que Cristo é o caminho. Portanto, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, que é um dos principais versículos bíblicos que resume, digamos assim, a maneira de podermos chegar a Deus. E é pela cruz que tudo isto vai acontecer, todo este processo vai acontecer, e é exatamente isso que John Stott aqui nos fala. Então, a cruz é o centro da fé cristã. E vou repetir, a cruz
é o centro da fé cristã. Não é a própria fé, não é a graça de Deus, não é... Nós podemos agora aqui falar em uma série de palavras em termos de teologia, mas a palavra principal, ou seja, o centro, a centralidade da fé cristã é a cruz. Porque é mediante a cruz que é feito o sacrifício. Portanto, não a cruz em si, o madeiro, não é isso que eu estou a falar, mas sim o significado de Cristo ter sido crucificado por nós. Atenção, nós aqui não estamos a falar da cruz em si, a cruz a madeira, não é? Não estamos aqui a glorificar um objeto, que isto também é um erro, não tem nada a ver com isso, como também é um erro glorificar, digamos assim, idolatrar a própria Bíblia em si, não é? O papel da Bíblia, a Bíblia em si não. Nós aqui estamos a olhar para o significado da morte de Cristo na cruz para, digamos assim, de certa forma, tomar o nosso lugar. Portanto, o Filho de Deus vem à Terra, vai tomar o nosso lugar para poder salvar-nos. Há muita gente que não compreende isto. Eu até recebi mensagens este mês sobre... porque muita gente viu que eu ia fazer a apresentação deste livro, e há pessoas que não conseguem compreender como é que um Deus amoroso que ama o ser humano e que tem amor acima de todas as coisas consegue entregar o seu próprio filho para fazer uma substituição pelos nossos pecados. Meus amigos, isto é o fundamento da fé cristã, e quem não percebe isto não consegue atingir, digamos assim, o fundamento. Ou seja, para todo aquele que crê, que tem fé em Cristo, que foi salvo por meio da fé, mediante a graça de Deus, só consegue entender esta salvação mediante a obra da cruz. E é exatamente tudo isso que John Stott aqui nos fala, e nos diz de que a cruz é o centro da fé cristã e deve ocupar o centro de qualquer palavra que é, digamos assim, qualquer pregação, qualquer palavra, qualquer discurso que seja um discurso em representação do cristianismo, deve ter a cruz no centro. E hoje não é isto que acontece hoje nas nossas igrejas. Muito poucas são aquelas igrejas que têm a cruz e que têm Cristo no centro. E depois é aquilo que nós vemos. A teologia da prosperidade, a teologia liberal, a teologia da autoajuda, a teologia enfim, tudo o que hoje está a acontecer nas nossas igrejas, não é? O evangelho comercial interessa as igrejas cheias, interessa o espetáculo, interessa principalmente o crente sentir-se bem. Ora, a cruz é exatamente o contrário. A cruz, o que é que a cruz faz? Aqui, a obra da cruz nos põe frente a frente com Deus, com Cristo, e nos põe frente a frente com a nossa realidade. E a nossa realidade é sabermos que somos seres, portanto, caídos, pecadores, imperfeitos e que não merecemos absolutamente nada. A própria palavra diz que nós somos como trapo imundo aos olhos de Deus, que é santo. E a única maneira de nós sermos, digamos assim, redimidos é na obra. Então, John Stott fala-nos algumas referências ao Dr. Martin Lloyd Jones, e a pergunta, logo na introdução, do próprio Dr. Martin Lloyd Jones, a sua pergunta, por que Cristo morreu, na página 8. Temos logo essa pergunta que o Dr. Martin Lloyd Jones nos faz, por que Cristo morreu. E o que o autor procurou mostrar é justamente o porquê que Cristo morreu por nós. Então, é aquilo que é chamado, agora vamos entrar em alguns termos teológicos, mas tem que ser, meus amigos, aquilo que o autor nos fala sobre a expiação e a expiação substitutiva. Ou seja, na página 9, a introdução do trabalho, o autor nos vai falar sobre essa expiação e nós vamos ver isso. E há aqui, neste livro, um triângulo de estudo. Temos aqui um triângulo em que o autor baseou o seu trabalho, em que temos a escritura, a tradição e o mundo moderno. E John Stott vai fazer, com base na escritura, com base na tradição e com base no mundo moderno, página 10,
John Stott vai chamar o triângulo de estudo do trabalho, do livro, e é com base nesse triângulo que John Stott vai desenvolver todo o seu trabalho, que mais uma vez eu mostro, um trabalho fantástico, já agora, portanto, da editora Vida, escrito esta edição em 2006, com cerca de 367 páginas, portanto, com esta edição, primeira edição de 2006, última edição de 2023, com a tradução de João Batista, portanto, é um livro muito, muito, muito bom dentro desta temática, digamos assim, da obra da cruz. Então, a primeira parte, aproximando-se da cruz, que é isso que devemos fazer para entender a obra de Deus, é entender a obra da cruz, não é? Então, aproximando-nos nesta obra. Então, primeira parte, aproximando-se da cruz, com o primeiro capítulo, a centralidade da cruz. E, meus amigos, este é um dos capítulos principais do livro, e mais uma vez eu repito, não se consegue entender a fé cristã sem compreender a centralidade da cruz. Então, a centralidade da cruz, portanto, o que é que isso significa? No culto cristão, a cruz está em toda a parte. E aqui o autor vai fazer uma retrospectiva histórica, nos mostrando como aparece a cruz em todo lado no que diz respeito ao cristianismo. O sinal da cruz, ao longo da história, toda a história, por exemplo, da Europa, não é? Desde as primeiras evangelizações, os primeiros séculos da era cristã, temos a representação da cruz praticamente em todos os sítios na Europa. Portanto, da página 17 à página 24. Depois temos uma breve descrição da crucificação e o seu método, ou seja, o método mais cruel de execução jamais praticado. Meus amigos, de todas as mortes, a crucificação, e os romanos sabiam muito bem disso, era a pior morte que podia existir. Ficava-se dias pendurado numa cruz, era um sofrimento que nós não temos sequer a noção, e John Stott vai explicando o que é que acontece ao corpo, ao próprio corpo, pendurado na cruz, e nós por aí podemos ver este sacrifício que era chamado pelo povo judeu. O povo judeu chamava isso de maldição. Não é? A terrível declaração da lei: o que for pendurado no madeiro é o maldito de Deus. Deuteronômio 21, 23. Os próprios judeus sabiam bem disso. Daí os malfeitores, os criminosos e também os hereges, aqueles que iam contra, não é? Digamos assim, a lei judaica e se opunham, digamos assim, ao Sinédrio. Nesse caso, naquele tempo eram os saduceus e os fariseus. Tudo isso, eles consideravam que a crucificação era, de facto, por ser maldição, por estar escrito no Antigo Testamento, por ser maldição, em Deuteronômio 21, 23, que era a morte que devia ser reservada a todos esses ímpios, não é? Na visão judaica. Na visão romana era a mesma coisa. Os malfeitores, a cruz era considerado, portanto, a maior sentença, digamos assim, que se podia dar a alguém. Portanto, os judeus não podiam crer que o Messias de Deus morreria sobre a maldição. Meus amigos, isto foi também um dos pontos que fez com que esses principais grupos judeus, os fariseus, não é? E os saduceus e todo o Sinédrio, todos aqueles membros que eram os religiosos naquele tempo, as autoridades religiosas, não era impensável para essas autoridades o próprio Cristo, o próprio Messias, ser crucificado, porque crucificação significava maldição. E eles não podiam crer nisso. E é aqui que está o amago da obra da cruz. É maldição por causa do pecado que nós temos. Ou seja, o próprio Cristo, que é justo, o único justo, o único que não tem pecado, se faz maldição em nosso lugar. Ele toma a nossa maldição, o nosso pecado, e faz no nosso lugar. Então, o Messias deveria sofrer, ser rejeitado e morrer. Tudo que for escrito a seu respeito na Escritura devia ser cumprido. Página 27. Até aqui John Stott vai começar a fazer um pequeno resumo de toda a história do cristianismo, a história bíblica, não é? Portanto, as próprias palavras de Cristo: é chegada a minha hora,
alusão à sua hora ou o tempo da sua glorificação, o qual começou com a sua morte e acrescentou que não podia pedir que fosse livrado dela. Sabemos bem, não é? Na agonia, Cristo ainda tenta, ou tenta no seu último sopro, não é? Fogo de vida, ainda tenta que esse cálice lhe seja tirado, não é? Mas isso não podia acontecer, porque era este o motivo de ele ter vindo ao mundo. Página 28. Portanto, o motivo principal de Jesus Cristo ter vindo e ter nascido e ter sido encarnado em homem e ter nascido neste mundo é justamente este facto de Cristo ser crucificado, morrer na cruz e depois ressuscitar. Portanto, a obra da cruz, que nós vamos analisar muito bem esta obra que John Stott faz aqui, digamos assim, o trabalho. Portanto, ele tinha vindo buscar e salvar o perdido. Lucas 9:10. Era pela salvação dos pecadores que ele morreria, dando a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Então, os apóstolos não apenas proclamaram que Cristo morreu, segundo as Escrituras, e assim segundo o próprio propósito salvador de Deus, mas também chamaram a cruz sobre a qual ele morreu de o madeiro. Aparece muitas vezes nas Escrituras esta palavra. E é importante que nós vamos ver. Página 34. Portanto, Cristo nos resgata da maldição da lei. Vou repetir. Cristo nos resgata da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Aqui está já revelado o porquê que a cruz era maldição. E porquê que Cristo veio fazer esta obra, não é? Ele, portanto, resgatou-nos da nossa própria maldição por causa da lei, ou seja, o nosso pecado, e ele próprio se faz maldição por nós, em nosso lugar. Porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Galatas 3:13, página 34. Então, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Debaixo do céu não há nenhum outro nome que tenha vivido ou que venha a viver que possa fazer esta obra. Ou seja, todos os homens que viveram, que morreram, que vivem e que vão viver e que vão morrer, todos os homens na terra, do primeiro homem Adão até o último homem, todos são pecadores, estão debaixo da maldição da lei. São pecadores e merecem a condenação eterna. Isto são palavras bíblicas que hoje o mundo rejeita completamente, não é? O mundo é completamente contra esta palavra, não é? E daí nós muitas vezes vemos que a palavra de Deus será, nos últimos tempos, será loucura para este mundo. E é mesmo loucura completamente. A não ser para aqueles que seguem a palavra, os ministros que seguem a palavra e os crentes, não é? Então temos, sem a morte sacrificial na cruz, por Cristo, não haveria salvação. Eu vou também repetir esta frase porque isto é importante. Sem a morte sacrificial na cruz, não havia salvação por Cristo. Não é de admirar que o apóstolo Paulo se vangloriasse em nada mais senão na cruz. O apóstolo Paulo só falava da cruz. Ele dizia o morrer para ele seria lucro, não é? O viver era para Cristo, era para a cruz, e o morrer era lucro para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo já estava lá. Ele estava cá para proclamar a palavra, mas a sua mente já estava com Cristo. E é exatamente isso que nós vemos ao contrário neste mundo hoje. Hoje os homens apenas olham para este mundo, para os bens materiais deste mundo, para as coisas deste mundo, e apenas falam das coisas deste mundo. E dentro das igrejas, meus amigos, as igrejas hoje muitas vezes pregam os bens materiais deste mundo, só olham para os bens materiais deste mundo. Então, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. E Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Ou seja, o justo morreu pelos injustos, para conduzir os homens a Deus. Página 37. Tudo isso é para poder conduzir os homens para a presença de Deus.
todos aqueles que creem, atenção, todos aqueles que aceitam a cruz, que aceitam seguir a Cristo e tomar a cruz, não é? As palavras de Jesus. Todo aquele que quer seguir, siga-me e toma a sua cruz, não é? E então é a única forma de chegar a Deus. Página 53, 37. Depois temos Isaías 53, agora sim, em cumprimento das profecias, e o significado desta passagem importantíssima, Isaías 53, e que nos revela o sacrifício de Cristo. Portanto, é significativo que aquilo que qualifica o papel de cordeiro, único, digno de abrir o rolo dos selos e assumir o papel de redentor, que Cristo inauguraria e recebe a vitória final. É a sua cruz, pois esta é a chave da história e de todo o processo de salvação. Reparem que no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos com animais, cordeiros, que eram sem manchas, sem máculas, sem mancha, eram pequenos cordeiros, e esses cordeiros tinham que ser perfeitos para serem sacrificados. Tinha que haver algo de perfeito para tomar o lugar, e mesmo assim eram feitos várias vezes, porque isso não anulava o estado corrupto do homem, mas sim os pecados que eram cometidos, os vários pecados que eram cometidos. Não havia outra maneira, porque Cristo ainda não tinha vindo, não tinha acontecido ainda o sacrifício na cruz. Então essa era a forma do povo hebreu poder, de certa forma, oferecer a Deus, digamos assim, sacrifício para a remissão dos pecados, não é? Mas depois, quando Jesus Cristo vai à cruz, isto deixa de valer, não é? Isto deixa de acontecer e tudo passa, então, a ser a obra redentora de Cristo. Então, não há ruptura maior entre a fé e a descrença de que as atitudes, digamos assim, contra a própria cruz. Onde a fé vê a glória da cruz, a descrença vê apenas a morte e desgraça. Loucura para os gregos e continua a ser para os intelectuais de hoje. Loucura para os gregos, abominação para os judeus e, de certa forma, ofensa para os intelectuais e principalmente os intelectuais hoje. Então, podemos ver aqui na página 43, hindus, muçulmanos, o próprio Gandhi registaram o mistério salvífico da cruz. Eles falaram nesse sacrifício. Eles não creram, não creem, mas eles sabem que Cristo é o Cordeiro, não é? E principalmente os muçulmanos que olham para Jesus como sendo um profeta, que nasceu virgem. Portanto, o próprio Friedrich Nietzsche, que era, digamos assim, um anticristão de primeira ordem, rejeitou a centralidade da cruz porque sabia que era a centralidade da cruz que era o marco principal do cristianismo. Ele dizia que era a exaltação da fraqueza e do amor ao próximo. Exatamente aquilo que Nietzsche pensava ser a fraqueza da humanidade. E é justamente nessa fraqueza, nesta exaltação da fraqueza e do amor ao próximo que Cristo veio tomar nos seus ombros. Então, aqui na página 43. Depois, referência ao livro de P.T. Forsyth, A Crucialidade da Cruz, escrito em 1909, Cristo é para nós o que a cruz é para o fundamento da fé, não é? Então, a pessoa não pode compreender a Cristo até que compreenda a cruz. Mais uma vez, a centralidade da cruz, estamos no capítulo da centralidade, para entendermos a obra de Cristo, não é? Diferentemente de todas as outras formas de religião, a religião cristã é a fé em um mediador. Esta palavra mediador tem que ser também muito bem compreendida para nós entendermos esta obra de Jesus. A revelação e a expiação através do mediador Jesus Cristo. Página 45. Mediador é alguém que vai fazer uma transição entre Deus e o homem. É preciso que haja mais do que um homem, mas menos do que Deus por estar encarnado na Terra e que possa fazer esta transição. Porque um homem sozinho não o consegue fazer. E Deus, na sua plenitude, na sua glória e plenitude, não pode vir neste mundo material fazer a própria obra. Muita gente pergunta isso. Eu tenho muita gente que me diz, então, mas se Deus é assim tão
omnipotente, omnipresente, omnisciente, se ele tem todo o poder, se ele criou o universo e o mundo, porque é que ele não resolve logo as coisas, acaba logo com o problema do mal, do pecado e do sofrimento, e com a sua presença acaba logo com tudo? Pois isso era muito fácil ser assim, meus amigos. Deus pode fazer isso, porque Deus tem todo o poder para fazer isso. Mas Deus preferiu, pelo seu amor, enviar o seu Filho à Terra, para que o seu Filho pudesse ir à obra, fazer a obra da cruz, e pudesse então salvar os homens, todos aqueles que creem, pelo próprio amor dos homens a Cristo. Atenção, tem que haver um amor pela cruz e por Cristo para que o homem seja salvo. Porque saber apenas um mero conhecimento intelectual de que isto aconteceu, Cristo foi à cruz para salvar os homens, não é? Para tomar sobre ele a nossa iniquidade. Saber apenas isso, em termos meramente intelectual, mas depois não viver, digamos assim, em relação a isto, toda a sua vida não é vivida em relação a isto, apenas a pessoa sabe isso em termos meramente de conhecimento, em termos meramente intelectual, também de nada serve, meus amigos. É preciso tomar a cruz e seguir em frente. Então, a cruz é o símbolo da fé cristã, da Igreja cristã, da revelação de Deus em Jesus. Toda a luta da reforma protestante pela sola fide, sola deo, glória, não passou de uma luta pela interpretação correta da cruz. Aquele que compreende a cruz, compreende a Bíblia. A Bíblia, página 45. E agora, para os católicos também, que na Idade Média compreendiam muito bem esta obra salvífica da cruz, mas que depois também se afastaram por meio de várias coisas, não vamos agora fazer aqui o que se passou no século XV e no século XVI, mas aqui temos que compreender que hoje, vamos falar de hoje, nos tempos de hoje, se nós olharmos para o poder vaticanício que nós vemos hoje, no mundo pós-moderno, vemos que a cruz está completamente ausente do discurso do próprio Papa e mesmo completamente ausente do próprio Concílio Vaticanício, digamos assim, de toda aquela organização eclesiástica. A cruz não existe, meus amigos. Não se fala da cruz. E há um movimento que está a começar dentro da própria Igreja Católica, um movimento, digamos assim, um movimento conservador católico que novamente está a buscar a cruz, a buscar o fundamento da cruz, não é? Um movimento contra, uma reação contra, digamos assim, o que está a passar, não é? Desde do Concílio Vaticano II, que está novamente a tentar repor a centralidade da cruz, não é? A centralidade da fé por meio da cruz. Então, a morte de Cristo é o ponto central da história. Para aí todas as estradas do passado convergirem e daí saírem todas as estradas para o futuro. Frase de Stephen Neil, aqui na página 45, que nos diz que é por meio da cruz que tudo converge e tudo vai depois sair. Não é? Portanto, o justo viverá pela fé mediante a cruz, mediante a fé na cruz. Então, junto à cruz de Cristo, o homem descobre que o seu orgulho foi quebrado. Vejam bem aqui esta frase de John Stott, que é para mim uma das frases do livro. Eu vou repetir. O justo, junto à cruz de Cristo, o homem descobre que o seu orgulho foi quebrado, mas a sua esperança restaurada. Ou seja, o orgulho é quebrado na cruz, mas é restaurada a sua esperança. Página 46. Porque é o orgulho que impede o homem de chegar a Deus. Meus amigos, é um dos principais, digamos assim, uma das principais barreiras que o pecado, digamos assim, desenvolve no ser humano é exatamente isso. É, portanto, o orgulho. Eu conheço muita gente que por causa do orgulho não chega a Deus. Não querem baixar a cabeça, olhar para o chão e dizer: meu Deus, eu nada sou. Eu sou um trapo imundo. Eu não sou nada. Perante a tua glória, a tua majestade, eu não mereço nada. E se eu tiver alguma coisa, se tu, por meio de Cristo, se eu vier à tua presença e ser salvo por meio de Cristo, é por causa do teu amor, da tua misericórdia, por causa
do sacrifício que Cristo fez, porque eu não mereço nada, eu não sou melhor ou pior que os outros, todos nós somos iguais e não merecemos absolutamente nada, meus amigos. E é precisamente isso, esse orgulho que tem que ser quebrado. Aquele que acha, não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada nem de ninguém, e hoje este mundo é exatamente o que está a acontecer, meus amigos. Tudo isso que nós vemos à nossa volta, todas estas ideologias da extrema esquerda, tudo isso que nós vemos, apenas vemos ego, orgulho. Reparem que essa palavra, orgulho, eu não vou aqui dizer por causa do vídeo, ela é utilizada nessas paradas, não é? Desses wokeistas, que até utilizam o orgulho, não é? O nosso orgulho. O orgulho é uma coisa, e a cruz quebra o orgulho do homem. Mostra que o homem é um trapo imundo, seja ele quem for. Seja o homem mais rico do mundo, o homem mais pobre. Os pobres não são melhor que os ricos, porque essa história da esquerda e desta nova esquerda dizer que os coitadinhos, os ricos são os maus e os pobres são os bons, porque é o que eles dizem, mas eles são financiados pelos ricos. Mas eu não vou, estou-me a afastar do vídeo, não é? Do tema do livro. Mas essa história não existe para Deus. Não existe gordos, magros, pequenos, grandes, ricos, pobres, abastados, médios, homens, mulheres, crianças. Para Deus somos cores, cor de rosa, amarelo, vermelho, azul. Não existe, meus amigos. Para Deus somos todos feitos à sua imagem, corrompido pelo pecado. Corrompido pelo pecado. E a única maneira de nós sermos redimidos, que já vamos ver essa palavra, é por meio da cruz. E foi o único que foi perfeito, santo, justo, que não teve pecado, que nasceu da Virgem, que não nasceu de uma relação de homem e mulher, o único no mundo, dos que viveram, dos que vivem e dos que hão de viver, o único que vai ser o nosso substituto no madeiro, por meio da cruz, ele vai substituir a nossa falha, o nosso pecado, a nossa iniquidade, foi Jesus Cristo. Por isso é que ele é o único caminho. E ele proclamou. E eu mais uma vez refiro-me ao versículo João 14,6, em que ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Reparem que a última palavra é a vida. A cultura da vida, aquilo que eu disse. Portanto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar aqui ao Pai, que é o caminho, se não for pela cruz, se não for por ele. E mais uma vez eu repito, Satanás faz exatamente o contrário. Ele inverte as coisas. A queda, reparem bem, mais uma vez, a mentira e a morte. Primeiro é a queda do homem, depois o homem vai atrás da mentira e depois é a queda e a morte. Uma cruz invertida. E vemos isso hoje, a cultura da morte, tudo isso, tudo o que está acontecendo na nossa sociedade. Eu não vou repetir a introdução que eu fiz no vídeo, mas é para nós entendermos como Satanás inverte. Ele próprio inverte a cruz. A cruz, ele inverte a cruz e inverte tudo. Ele transforma a vida na morte, ele transforma o caminho numa queda, ele transforma a verdade na mentira e ele transforma a vida na morte. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. E então, continuando, capítulo 2, porque Cristo morreu. Muito importante aqui, capítulo 2, porque Cristo morreu. A descrição do processo da crucificação com base em documentos históricos. Os 4 evangelhos e os discípulos não descreveram o processo da crucificação. Isto é muito interessante aqui, meus amigos, que aqui John Stott nos faz pensar. Página 48, 49, 50, 51, 52, 53, John Stott vai nos dizer que é estranho. Os discípulos não descrevem o processo, quantos dias, como é que ele teve, quais são os ossos que partiram, quais são as coisas, quando é que Jesus deixou, digamos, o último sopro. Quase que não se vê absolutamente como é que ele foi, como é que os romanos enterram primeiro com um dos madeiros, primeiro crucificaram Cristo, depois é que é feito, digamos assim, é assento o madeiro no género de um outro madeiro, um pilar, não é? Para todo esse processo de crucificação que existe, que os próprios estudiosos estudam, como é que era feito o processo de crucificação, e há um filme muito interessante, que agora não me recordo o nome, um filme que tem pouco tempo, um filme que os meus amigos às vezes costumam dar no canal Hollywood, salvo erro, não sei se o próprio título do filme é mesmo Ressurreição,
agora não tenho. É com o mesmo ator que faz o filme Martinho Lutero, portanto é com o mesmo ator, e é um filme que descreve o processo, portanto aquilo é a história de um consul, um general romano, que é encarregado, digamos assim, que é encarregado de fazer a investigação depois da morte de Cristo. O filme centra-se depois da morte de Cristo, antes dele ressuscitar, não é? E então vê-se o processo, vê-se este romano, o chefe romano, a fazer a investigação com base no outro adjunto, não é? E depois ele próprio vai converter-se quase a Cristo, não é? Quando ele consegue ver o próprio Cristo a morrer, no dia em que o Cristo morre na cruz, e depois então ele vai ver o próprio Cristo ressurgir à sua frente, portanto com as marcas nas mãos, digamos assim, nos pulsos, não é? Nas mãos, nos pulsos, nos pés, e ele próprio vai ficar, vai mudar. E esse filme é muito bom porque vemos o processo todo, quase que se vê o processo de como é que era feito o processo da cruz, que aqui John Stott fala-nos que os discípulos evitaram falar disso, porque não era esse o propósito era principalmente a morte da cruz e depois, 3 dias depois, a ressurreição de Cristo. Então aqui vemos, no nível humano, Judas o entregou, os quais os sacerdotes o entregaram a Pilatos. Portanto, Judas entrega Cristo aos sacerdotes, os sacerdotes, por sua vez, vão entregar Cristo a Pilatos, e Pilatos vai entregar Cristo aos soldados, os quais os soldados vão pegar no próprio Cristo, vão açoitá-lo, vão torturá-lo, vão crucificá-lo, mas no nível divino o Pai o entregou e ele se entregou a si mesmo. Portanto, o Pai o entregou aos homens e ele se entregou a si mesmo para morrer por nós. Há uma permissão de Deus. Para que o sacrifício seja feito, Deus permite isto acontecer, porque Deus sabe que Cristo vai ser glorificado. Reparem bem. É muito estranho na nossa mente humana compreendermos isso. Há pessoas que não conseguem compreender como é que é preciso alguém morrer, porque é que tem que alguém morrer por... Pois, mas este é o fundamento da fé cristã. Porque nós não merecemos sequer estar vivos. Ninguém neste mundo jamais merece. Alguém já se perguntou qual é o direito de nós vivermos? Alguém fez alguma coisa para viver? Isto é uma pergunta louca que eu estou aqui a dizer aqui aos meus amigos. Será que temos algum mérito de alguma coisa? Nós não merecemos nada, nós só sabemos fazer o mal. Meus amigos, vejam como é que nós nos comportamos, nós, eu e os meus amigos e toda a gente, como é que nós somos. Vejam as guerras, as contendas, vejam o mundo da política, toda a gente a tramar-se uns aos outros. Vejam à nossa volta nos trabalhos, na sociedade, nos cafés, na estrada, basta ver na estrada o que é que acontece com os carros, que as pessoas a desrespeitarem-se todas umas às outras. Nós, o homem, tende para o mal. O homem também faz coisas boas, mas o homem, a natureza do homem, é isso que nós temos que compreender. Se nós não compreendermos a natureza do homem, nós não compreendemos a cruz. E o grande problema da humanidade, a partir principalmente do século XVIII, com Jean-Jacques Rousseau, que diz que o homem é um bom selvagem. Isso é doutrina satânica, meus amigos. Isso é a cultura da morte. Isso leva a queda, leva a mentira e leva à morte. Porquê? Porque nós não somos bons, nada. Essa história de nós somos o bom selvagem e a sociedade é que corrompe o homem. A sociedade são as pessoas. Portanto, se as pessoas forem más, a sociedade é má. Se as pessoas forem boas, imaginem o céu, em que todos os que estiverem no céu vão ser remidos, sem pecado, sem corrupção, sem morte, sem envelhecimento, sem nada. Essas pessoas, elas vão constituir uma sociedade também. Será uma sociedade de Deus, uma sociedade de luz, uma sociedade do céu. Esta sociedade, automaticamente, é uma sociedade de luz. É uma sociedade que não tem pecado, não tem corrupção. Uma sociedade boa, não é? Se nós empregarmos a palavra humana. Então, quem faz esta sociedade são os remidos de Deus. Ora, se aqui no mundo a sociedade é má, é porque o homem é corrupto. Porque a sociedade não existe, não é uma pessoa. A sociedade não é uma pessoa. Não existe uma pessoa que se chama sociedade e que me vai influenciar para ser uma má pessoa, meus amigos. Então, temos que compreender que a partir de Jean-Jacques Rousseau, e por isso é que se dá a Revolução Francesa, e é a partir daí que começa a queda, acentua a queda, que ela já vinha de trás, não é? O homem já era corrupto, sempre foi. Portanto, isto começa logo no Jardim do Éden, não é? Não vou aqui fazer agora
a história da serpente, não é? E da queda, mas a partir de Jean-Jacques Rousseau, quando se põe a noção no mundo académico, no mundo da comunicação social, no mundo cultural, no mundo intelectual, no mundo filosófico, quando se mete na cabeça das pessoas que o homem é um ser bom e que a sociedade é má, a partir daqui temos toda a queda da humanidade, toda, digamos assim, a degenerência da sociedade. Ou seja, este progresso que nos falam constantemente do progresso, não é um progresso, meus amigos. Aquilo de progresso não tem nada. Nós chamamos progressismo, aquela gente, mas de progresso não tem nada. Porquê? É justamente o contrário. É um abaixamento, é uma degeneração, digamos assim, uma perversão do homem. Nós estamos a ter uma perversão do homem. Porquê? Porque o homem pensa que é bom, e nesse bom que ele pensa que é, ele então acha que pode fazer tudo. E tudo aquilo que ele fizer, segundo a sua ideia de que ele é um ser bom selvagem, ele então vai desenvolver um mundo melhor. E nós caminhamos para um mundo pior. Nunca estivemos tão perto de uma guerra atómica. Temos um mundo completamente fraturado. Temos um mundo que de unilateral não tem nada. Completamente dividido nos 4 cantos do mundo. O amor está-se a resfriar. Cada vez mais temos fraturas. Cada vez mais as pessoas fazem o que querem. Os jovens não querem saber dos pais. A própria palavra nos diz, no final dos tempos haverá perversos, amantes de si mesmo, egoístas, que não vão respeitar os pais, que vão caluniar os pais, pais contra filhos, filhos contra pais, com cada vez mais divórcios, os casamentos que estão a acabar. Já ninguém quer estar com ninguém, ou seja, a humanidade está a ser destruída, meus amigos. Precisamente por causa disso. E é por Deus saber que a nossa humanidade caminha para o fim, que Ele, pelo a sua misericórdia e o seu amor, Ele entrega o seu Filho na cruz para todo aquele que crê seja salvo. Mas não é salvo aqui neste mundo, que este mundo já não tem salvação. É salvo para o mundo futuro, aquela sociedade de luz que vai vir, em que só alguns é que vão estar. E é aqui o grande problema. O amago da questão é que só alguns é que vão estar lá. Porque a palavra diz, estreita é a porta, larga é a perdição. Muita gente pensa que vai estar naquele mundo. Há muita gente que acha que é cristão, o chamado crente do sofá, o crentinho, não é? Aquilo que nós chamamos o crentinho, que vai à igreja, que dá o seu dízimo, que faz uma oraçãozita, que passa a vida a dizer glórias e aleluias, ou o pregador está sem glórias e aleluia, e o pregador, cumprimenta o seu irmão e a sua irmã, eu tenho uma promessa para ti, e tu, Deus vai te abençoar. Tudo isto, meus amigos, não tem nada a ver, nada a ver com a maga da questão, que é a cruz. Vou-vos dizer uma coisa, no século XVIII, quando Jonathan Edwards pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, vejam bem o título, esse título hoje, vejam bem este título hoje na nossa sociedade. Eu vou repetir, pecadores nas mãos de um Deus errado. Jonathan Edwards, quando pregou aquele sermão, houve uma série de gente que se levantou e que foi para a frente, meteram-se todos os joelhos a chorar, a dizer, salva-me do meu... Porquê? Porque ele confrontou os homens. Jonathan Edwards, movido pelo seu espírito, confronta os homens e diz, vocês são trapo imundo. E é assim que as coisas são. E a única maneira de vocês serem redimidos, salvos, é por meio de Cristo, da cruz. Por meio da cruz. É por meio da cruz. E nós não percebemos essa mensagem. Quando eu digo nós, estou a falar da igreja. A igreja hoje, no século XXI, a igreja pós-moderna, não percebe essa mensagem. É loucura até para a igreja. Para o mundo a gente já sabe que isto é completamente loucura, não é? Para as pessoas do mundo, para as pessoas da comunicação social, para as pessoas desses partidos aí da extrema-esquerda, eu sou um lunático que estou aqui, sou um alienado, não é? Mas para a própria igreja, estou a falar da própria igreja. Para a igreja de hoje, a igreja do século XXI, pós-moderna, isto é loucura o que eu estou a dizer, eu sou um trapo imundo, somente por meio da cruz é que posso ter acesso à salvação, porque eu não presto para nada. Não presto para nada. Esta devia ser a mensagem da cruz. E sabem porquê que os pregadores não pregam isso hoje? Porque senão tinham as igrejas vazias. Porque ninguém quer ouvir isso. Mesmo aquele mais crentão do crentão quer ouvir isso. As pessoas querem chegar à igreja e ouvir que vai ter isto, vai ter aquilo, e que tem que ter o crente tem que ter uma boa vida,
almoçar bem e essas coisas todas e ter uma boa vida. É isso que o crente hoje quer ouvir. Crente ou que se diz crente, não é? Então, Cristo, portanto, capítulo 3, olhando abaixo da superfície. Estamos aqui no capítulo 3. Cristo morreu para nos reconduzir a Deus. Reconciliação por meio da cruz. 1 Pedro 3,18. Para a nossa salvação. Do modo positivo, Pedro 3,18, João 3,14-16, Efésios 2,16. E do modo negativo, Galatas 1,4, Efésios 1,7. Agora vamos ver aqui 4 pontos que John Stott nos fala. Cristo morreu por nós. Cristo morreu para conduzir-nos a Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo sofreu a nossa morte ao morrer pelos nossos pecados. Tudo isso nós ouvimos. Muitas vezes ouvimos alguns pregadores dizer isso. Não estou a dizer que já ninguém fala disso. É claro que, graças a Deus, ainda temos muita gente a falar disso. Mas isto tornou-se uma religião mecânica, ouvir isso. Ninguém percebe. É uma coisa normal. Cristo morreu por mim, pelos meus pecados. Pronto, agora eu creio nele, não há problema. Pronto. É um bocado assim que nós vemos hoje as coisas. E isso tornou-se um mecanicismo de tal maneira que hoje há muitas igrejas que funcionam como um clube religioso. As pessoas vão lá, picam um ponto, falta só aquela coisa que nós temos nas empresas, não é? Chega lá a picar, tumba, já piquei, já posso ir embora. Estou lá um bocadinho, ouço a pregação, dou uns glórias, aleluias, não é? Faço uma oração ou duas, pico o ponto e venho-me embora. Está lá, fica lá picado, está lá escrito para depois quando eu no dia que Deus me chamar a glória, está lá registado no ponto, não é? Não é assim que as coisas funcionam, meus amigos. Não é assim. Para o crente, ir à igreja deveria ser mesmo deveria ser algo de maravilhoso, como entrar na presença de Deus. Entrar dentro da porta da igreja é entrar na presença de Deus, não é as pessoas. O crente não vai lá pelas pessoas, o crente não vai lá pelo pastor, o crente não vai lá para ninguém. O crente vai lá por Deus, para estar na presença de Deus, porque ele sabe que se não estiver na presença de Deus, ele está condenado. E então, aqui, a morte não fazia parte inicial da intenção do mundo criado por Deus. Aqui, na página 65, o John Stott nos fala disso em termos teológicos, antes da queda. Isto aqui é discutível, pode haver aqui muita discussão teológica acerca disso, acerca de antes da queda, o que era o mundo, o jardim do Éden, nesse caso, pela descrição que temos da palavra, o que era o mundo antes da queda. Eu não vou bater sobre isso, eu tenho a minha forma de pensar, mas vamos continuar aqui o trabalho. Portanto, Jesus, ao instituir a ceia, e vamos ver agora a importância da ceia, disse que a palavra fazei isto em memória de mim. Partir o pão e partilhar, beber o vinho, página 69. Essa é outra coisa que eu vejo nas igrejas. Vejo as pessoas a fazerem a ceia do Senhor, a comemorar, porque é uma comemoração, como um ato mecânico, um ato religioso. A ceia não tem que ser um ato mecânico, não tem que ser um ato religioso. A ceia do Senhor não tem hora para ser tomada. Pode ser à noite, pode ser de dia. A ceia do Senhor não tem ordem. Quer dizer, primeiro o pão, depois o vinho, que é mais ou menos como o próprio Cristo fez, mas não tem uma ordem específica. Pode ser à volta de uma mesa, todos sentados, como foi na própria casa em que Jesus fez isso, a casa mobilada em que Jesus fez isso. Pode ser todos virados para a frente, pode ser todos virados para trás, pode ser... Não tem ordem, não tem maneira de ser, não tem uma forma mecanizada. A principal forma da ceia do Senhor, a chamada ceia, o partir do pão e do vinho, é a pessoa fazer essa ação, praticar essa ação, primeiro para Deus, em memória de Deus, em memória do sacrifício da cruz, é dizer, sim, eu sei que tu morreste por mim naquela cruz e eu estou aqui a partir o pão, a comer o pão e a beber o vinho, porque sei que eu sou um trapo imundo, sou pecador, um trapo imundo, e eu estou aqui porque sei que a única forma de eu ter a vida eterna e ser salvo na nova sociedade do bem, como eu falei, esta nova sociedade de luz que vai vir para todos aqueles que são salvos, a única forma, não é, atenção, não é a ceia em si, não é se a pessoa fizer ou se não fizer que vai ser salva, atenção, não é? Por exemplo, imaginamos um crente em Cristo, completamente salvo, fiel dos pés à cabeça, na obra de Cristo na cruz, que é preso e vai ficar 10 anos preso numa prisão. E durante 10 anos este crente não pode tomar a ceia, porque não o deixam tomar a ceia.
E ele foi preso por questões religiosas, imaginamos que seja um país islâmico, vamos imaginar, e ele não pode tomar a ceia. Não é por causa disso que ele vai deixar de ser salvo. A ceia do Senhor em si não salva ninguém. É um ato memorial para nós entregarmos o nosso coração a Deus. É exatamente a mesma coisa que o dízimo. Dar o dízimo, eu não vou aqui estar a falar sobre isso, não, ainda vou criar aqui polémica. Não há nada na Bíblia que nos diz que o dízimo existe, meus amigos. O dízimo é uma coisa que nós fazemos para Deus. O nosso amor para Cristo. O dízimo não é para nenhuma igreja, é para Deus. Seja onde o crente estiver, ele dá na igreja onde ele estiver. O crente, se mudar 3 ou 4 vezes de igreja, não estou a dizer que o crente deve fazer isso, mas se fizer, ele pode dar o dízimo onde ele estiver. Não existe, nenhum pastor pode ou tem autoridade para dizer aqui dentro vocês têm que dar o dízimo porque eu é que mando. Não, isto não é bíblico. Não é bíblico. Assim como a ceia, nenhum pastor pode dizer quem não toma, você toma a ceia como eu disser, nas formas que eu disser. Não. O pastor tem autoridade espiritual perante os crentes. É aconselhamento dos crentes. Mas o pastor, quem é senhor do crente é Cristo, não é o pastor. Quando digo pastor, também é a mesma coisa na Igreja Católica. Quem é senhor do cristão católico é Jesus Cristo, é Deus, não é o padre. Se bem que aí há muita coisa, não vou entrar na Igreja Católica, porque aqui o objetivo não é... Este vídeo é apenas para nós percebermos a obra redentora da cruz. Aquilo que nós temos que ver é que não são os homens que mandam. Os homens têm uma função. Têm uma função. Assim como a minha função aqui é apresentar o livro, um pastor ou um padre tem a função de estar à frente da congregação, de liderar a congregação. Assim como também os crentes, cada um lá tem a sua função. Não é? Nas igrejas, cada um vai ter a sua função. Mas ninguém pode manipular, ninguém pode controlar a vida de ninguém. O crente, perante Deus, perante o seu livre-arbítrio, continua a ser livre. Ele é livre. Meu amigo, se houver um crente que disser, olha, eu não quero tomar a ceia do Senhor, nunca mais, da cabeça dele, e eu não quero dar o dízimo, e eu não quero... O problema é dele. O problema não é da igreja, não é dos crentes, não é do pastor, não é... O problema é da pessoa. É dele e com Deus. Ele vai ter que dar contas a Deus. Percebem onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar, meus amigos, é que nós temos que entender uma vez por todas que nós temos que ver os fundamentos bíblicos. A palavra de Deus é a única coisa, é os fundamentos bíblicos. E para as pessoas não pensarem que eu disse aqui alguma heresia, na questão, por exemplo, na questão da ceia, a ceia é um memorial em Cristo. Memorial pela obra da cruz. Por isso é que John Stott aqui fala disso. E, para não haver aqui más interpretações, o dízimo é um ato de amor do crente para com Deus. No Antigo Testamento há uma referência de que tinham que dar, mas não no Novo Testamento. A partir de quando Cristo substitui a lei, praticamente, não é? Não substitui, mas não vem revogar, mas vem perante o mundo, vem apresentar a salvação, não é? Por meio da cruz. A partir daí há uma nova forma de estar. E essa nova forma de estar faz que todo o verdadeiro crente em Cristo vai dar o dízimo pelo amor a Deus, porque sabe que a igreja tem que ter os seus ministérios. Precisa de pagar as suas contas e tem que ter os seus ministérios. Mas é um amor a Deus que faz isso. Não há nada que diz assim no Novo Testamento, você é obrigado a dar o dízimo, senão não pode estar dentro da igreja e não é salvo, por exemplo. Porque há pastores que utilizam isso, meus amigos. Isto não é bíblico, não é. Não é. É uma entrega de amor. Assim como ninguém pode ser obrigado a ir... Eu vou dizer uma coisa, as pessoas vão ficar ofendidas. Mas vou dizer uma coisa. Ninguém é obrigado a ir a uma igreja. Uma pessoa ficar em casa, cultuar a Deus, meus amigos, não funciona, porque o crente tem que ter comunhão. Nós sabemos disso. Portanto, aquele crente que diz que está em casa, vê vídeos e faz o culto sozinho em casa, isso é loucura e não dura muito tempo. Mas também não há ninguém que pode obrigar o crente a ir à igreja. Ninguém pode ir lá com uma pistola e dizer, você tem que vir aqui. Como também ninguém pode proibir a entrada de um crente numa igreja. Essa é outra. Essa é outra que eu vi, meus amigos, principalmente quando foi em 2020, na doença da moda, que eu não posso aqui dizer o nome, em que eu cheguei a ver pastores americanos e pastores brasileiros, que em Portugal não vi. Se aconteceu, não sei. Mas vi no Brasil e nos Estados Unidos a impedirem crentes de entrarem na igreja porque não tinham máscara, porque que não eram coisa, para não dizer aqui a palavra. Meus amigos, como o homem está tão longe da palavra de Deus.
como o homem está tão longe. Como esses livros fazem tanta falta, meus amigos, para as pessoas lerem estes livros. A Bíblia e estes livros, não é? Então, vamos continuar, que eu afastei muito do tema do livro. Portanto, não há cristianismo sem cruz. A cruz é a base da fé cristã. Se a cruz não for o centro da nossa religião, é vã e não é a de Jesus Cristo. Sem cruz não há Cristo. Vou repetir. Sem a cruz não há Cristo. Portanto, página 70. Jesus sem pecado substituiu o Cordeiro, sem manchas, e os seus defeitos, sem manchas e sem defeitos, no sacrifício pascal judaico. Portanto, no nascimento do Filho do Homem, no nascimento do Filho de Deus, Filho do Homem, que ele também se proclamou assim, houve luz à meia-noite. Muito interessante. A estrela que guiou os magos. Portanto, quando Jesus Cristo nasce, no Natal, não é? Houve luz no mundo. Mas em contrapartida, na morte e crucificação de Jesus, o Filho de Deus, houve trevas em toda a terra, do meio-dia por toda a terra. Página 80, meus amigos. Vejam como foi a obra redentora da cruz. Parece que a escuridão durou 3 horas, pois foi a hora 3, 9 da manhã, que ele foi crucificado. Aqui, John Stott vai nos, portanto, dizer como é que ocorreu a crucificação. Pois foi à hora 3, às 15 horas, hora 9 da manhã, que ele foi crucificado. E à hora 6, meio-dia, que a escuridão cobriu toda a terra. E à hora 9, 3 da tarde, que então entregou o seu espírito. Página 80 e 81. E agora vamos ver o que as Escrituras dizem sobre a crucificação de Cristo. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está aqui tudo, a palavra disto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Meus amigos, isto é a Bíblia, e está em todo o lado na Bíblia quem é o Senhor Jesus e o que é que ele fez. E eu não consigo entender como é que nós temos igrejas, como é que nós temos a Igreja Católica, os líderes, não é a Igreja Católica, atenção, muitos crentes da Igreja Católica sabem o que eu estou a dizer. Líderes, como é que temos tanta gente que acha que todos os caminhos vão dar a Deus? O hinduísmo, o budismo, o islamismo, toda a gente, Deus é único, é igual para todos, vamos unir a humanidade, vamos dar todos as mãos. Não é socialismo puro, é mesmo a heresia do socialismo. O socialismo e a sua heresia de que toda a gente é junto e toda a gente dá as mãos, é justamente isso que se opõe à cruz, meus amigos. Quem pensa assim opõe-se completamente à obra da cruz. Completamente, meus amigos. E eu tenho que dizer isso, vai chocar muita gente, mas a única, eu não gosto da palavra religião, que quer dizer religar o homem a Deus, mas a única fé espiritual que traz salvação ao homem, a única forma de sermos ligados a Deus é por meio de Jesus Cristo. Na obra da cruz, por meio de Cristo. Não existe outra maneira. Não existe mais ninguém. Não existe outra espiritualidade, outra fé, outra filosofia, outra religião, outra doutrina, outra ideologia. Não existe. Só existe este caminho. João 14,6. O caminho é a verdade e a vida. Acaba com vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho da vida, a cultura da vida, como eu disse. Então, segunda parte, o coração da cruz. Agora vamos ao coração da cruz. O problema do perdão. Porque Deus não perdoa o homem simplesmente, sem a necessidade do sacrifício. Quantas vezes me fazem essa pergunta, meus amigos? Então, mas se Deus é tão bom, é tão amoroso, é tão maravilhoso, porquê que Ele não perdoa o homem? Porquê? Então agora vamos ver. Se os homens devem perdoar uns aos outros,
sem ter de haver um sacrifício, porque Deus também não perdoa o homem, sem ter de haver um sacrifício de Jesus na cruz. Página 88. Imaginem que eu tenho um problema com o meu vizinho. O meu vizinho fez uma coisa horrível. Mas eu perdoei o meu vizinho. Mas eu perdoei, não tenho nada em troca. Perdoei. Pronto. Aqui a pergunta é, então se tu fizeste isso, porque é que Deus também não pode fazer isso com o homem? Vejam a astúcia do inimigo. Então agora vamos ver a resposta de John Stott. Nós podemos perdoar uns aos outros sem a necessidade de um sacrifício. Porque é um perdão entre pessoas pecadoras. Ou seja, eu vou perdoar o meu vizinho, ele roubou-me, vamos imaginar que o meu vizinho furou os pneus do meu carro, ou roubou uma coisa qualquer aqui da minha casa. Mas eu depois falei com ele, a gente discutimos, mas depois mas eu sou o gajo fixe, olha, eu perdoo, não tem problema, voltamos a ser amigos e vamos ali beber um café, está tudo bem, eu perdoei. Não penso mais nisso, ele também não, e somos dois bons amigos, vamos ali para o café, está perdoado. Só que eu continuo a ser pecador e ele também. Eu não sou melhor que ele não é melhor que eu. Não é porque ele fez-me isso a mim, eu se calhar já fiz isso a outras pessoas. Estão a perceber o que é? Esse é o problema, é que os pecadores entre eles podem se perdoar uns aos outros. Eles estão todos no mesmo nível. Agora, alguém que é justo, que não tem pecado, que não tem corrupção, que o seu ser é só luz, como é que esse alguém pode perdoar alguém que é pecador? É exatamente esse confronto que nos diz aqui John Stott. Portanto, nós podemos perdoar uns aos outros sem a necessidade de um sacrifício, porque todos nós somos pecadores, entre nós. Mas com Deus é diferente, pois Deus é santo. E não podemos comparar o perdão dos homens com o perdão de Deus. A mesma coisa de que, porquê que Moisés disse eu quero ver a Deus e ele não conseguiu ver a Deus? Não há um profeta no Antigo Testamento que conseguiu ver a Deus. O próprio Jesus esteve na terra, enquanto ele esteve na terra, ele próprio avisou que nenhum homem jamais podia ver a Deus. Ninguém pode ver a Deus. Ninguém. Porquê? Eu explico, é fácil. A palavra nos diz. Porque Deus é luz pura. Nós éramos desintegrados se nós víssemos a Deus. Vamos imaginar, a não ser a obra da cruz, que aí vamos ser glorificados por meio da cruz, temos um processo que é a cruz, o homem direto, pecador, direto, mesmo crente, atenção, mesmo crente, como foi o caso de Moisés, como Abraão, como Davi, como José, como os discípulos Pedro, João, os discípulos todos, o próprio apóstolo Paulo, ninguém podia jamais ver a Deus. Era desintegrado na sua forma humana, corruptora, no seu corpo, na sua carne. A carne não pode ver algo de puro espiritual, não pode. E por isso é que há um combate entre a carne e o espírito. Porque se a carne não quer chegar lá, não quer neste estado, nós não podemos. Eu sei que isto é muito complicado hoje, no mundo pós-moderno, perceber isso, mas é assim que se processa. Então, como é que se faz? Então, como é que Deus faz? Então, se Deus não se pode apresentar ao homem, senão o homem é desintegrado. Como é que isso acontece? É por meio do Filho. Por meio do Filho. É por isso é que nós somos a imagem de Deus. Por meio do Filho. Então, Deus se faz Filho, Deus se encarna, por meio do Filho não se faz Filho. Encarna. E porque o Filho é igual a Deus, não é? Por meio do Filho. E ele então apresenta a sua glória por meio do Filho. Ou seja, os discípulos já podiam ver Jesus. Não havia problema nenhum. Qualquer pessoa pode ver. Nós não podemos ver Jesus fisicamente porque ele já não está agora aqui na Terra, não é? Em termos físicos. Mas podemos ver a sua obra, a sua palavra. Por meio da fé nós vemos a Cristo. Não o vemos fisicamente, os discípulos viram, houve muita gente que viu naquele tempo, nós não vemos, mas por meio dele nós vemos a Deus. Ou seja, eu consigo ver a Deus sem ser desintegrado, porque eu sou um trapo imundo, sem ser desintegrado eu consigo ver a Deus por meio de Cristo. Eu consigo ver a Deus se eu quiser, se eu não quiser não vejo. A escolha é minha, o livre-arbítrio é meu. Muita gente não quer. Uma grande porcentagem no mundo de pessoas não quer ver. Sabe, mas não quer ver. Então, o problema do perdão é constituído pela colisão inevitável entre a perfeição divina e a rebeldia corrupta humana, entre Deus, como Ele é, e como nós somos. É exatamente isso que eu acabei de dizer. Isso é muito difícil encaixar na mente de alguém, o que eu estou aqui a dizer. Até na minha mente é difícil isso ser encaixado. Atenção, eu não estou a dizer que isto é tudo fácil de encaixar. Página 89. Como pode Deus, que é santo, perdoar os pecados dos homens, sem comprometer a sua santidade?
Deus é amor, contudo, temos de lembrar que Deus também, na sua natureza, é justiça e santidade. E como justiça e santidade, ele abomina o pecado. Portanto, essa história do amor, o amor agora é que é, eles transformaram Deus, no mundo pós-moderno, que é, começaram primeiro os hippies nos anos 60, nos campos universitários americanos, e depois no mais 68, eu tenho que bater aqui um bocadinho a isso, desculpem lá. Eles pegaram na figura de Cristo, e de Deus também, de certa forma, e transformaram a justiça e a santidade de Deus, omitiram a justiça e a santidade, esconderam debaixo da mesa a justiça e a santidade, pegaram no amor, e disseram, não, Deus é amor, então vamos amar todos aos outros. Então o drogado, o criminoso, o pedófilo, seja o que for, todos podem ser, todos são amados por Deus, então todos vamos amar-nos todos, já não há condenação para ninguém, cada um pode ser aquilo que quiser, eu posso roubar, posso matar, posso fazer o que eu quiser. Pois Deus ama-me, se Deus ama-me não tem problema. Não, meus amigos, não funciona assim. Porque primeiro existe a santidade e a justiça. E antes do amor há a santidade e a justiça. O amor é um sentimento. Eu posso amar as coisas boas, como posso amar as coisas más. Uma mãe pode amar um filho, mas se o filho for comprar droga, a mãe não vai a correr comprar droga para satisfazer o vício do filho. Ela, como ama o filho, vai, então, primeiro vai pensar no que é bom para ele, no que é justo, para tentar salvá-lo, não é? Então, não confundir o amor, que é um sentimento, com algo de principal, como sendo a substância principal, o atributo principal de Deus. Não. Eu já disse, por isso é que é importante estudar os atributos de Deus. O atributo principal é a santidade absoluta e única em todo o universo de Deus. Porque Deus criou o universo, que é a criação, não é? Ele é o Criador, portanto, santidade absoluta, e por meio dessa santidade absoluta há a justiça. E essa justiça então produz o amor. Mas o amor verdadeiro. O amor que faz bem, que está escrito em 1 Coríntios 13. Um amor que não tem ciúmes, não se abomina com ninguém, não é falso, não faz mal, não procura o seu interesse, não procura o seu ego. Hoje o amor que nós temos no mundo é o contrário, é o amor que procura o seu ego, é o amor que procura os seus interesses, é um amor que faz aquilo que quer, é um amor que diz que não, primeiro sou eu, primeiro é a minha... Mas amigos, hoje é o que nós vemos no mundo pós-moderno, é isso, e é exatamente o contrário do amor de Deus. Portanto, o amor de Deus não é o mesmo amor do mundo. E, primeiro, antes do amor de Deus, há a santidade e a justiça. Santidade, justiça e amor, resumindo que existem muitos atributos, não vou aqui agora fazer uma aula de teologia sobre os atributos de Deus, resume os principais marcos e atributos de Deus. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Deus é amor, mas também é santidade absoluta. É aquilo que eu estava a dizer. Página 89, John Stott aqui também fala. O problema é que uma entidade absoluta em santidade única não pode perdoar o pecado, sem que haja uma substituição deste pecado pela santificação. Cristo. E por isso é que no Antigo Testamento o povo judeu era o único povo na terra que sabia isso, meus amigos. Os outros povos todos que faziam sacrifícios, havia povos que faziam sacrifícios, matavam pessoas. A religião hindu fazia isso. Mas eles não faziam isso para substituir coisa alguma. Faziam isso por tradições que eles tinham. O único povo na terra que sabia que tinha que limpar o seu pecado, os seus pecados, que cometiam durante o ano inteiro, era o povo hebreu. Então eles tinham a situação dos chamados de sacrificar, portanto, aqueles animais que eles faziam, os tais sacrifícios, que vêm desde Abraão já. Desde Abraão que sacrificava o Senhor. Aliás, até veio já de Adão e Caim, Abel e Caim, não é? Eles próprios vão fazer uma oferenda a Deus, não é bem um sacrifício, mas é uma oferenda. Eles sabiam muito bem, depois da queda, que não podiam chegar a Deus. Ou seja, meus amigos, resumindo e concluindo, aqui, com palavras para o século XXI, existe vamos falar assim em termos científicos, para ver se os meus amigos conseguem perceber melhor. Há uma dimensão que não é esta, não é esta ordem de coisas, que é a nossa. Nós temos uma ordem, um estado de coisas que é este. O mundo material, o mundo que nós conhecemos, em que o homem é caído. Existe uma dimensão, uma ordem superior, que nós não conseguimos chegar lá, que essa ordem superior nós não conseguimos chegar lá porque é uma ordem, em termos espirituais, é uma ordem perfeita. É uma ordem que não existe iniquidade, corrupção. Não existe mancha, não existe pecado. Ninguém pode entrar lá
porque a nossa condição não nos permite entrar lá. Isso é muito bem dito na palavra de Deus. Quando aquele que é achado, aquilo era dito por parábolas, para que as pessoas pudessem entender naquele tempo, não é? Aquele que foi encontrado com manchas foi expulso, foi deitado lá para fora, não é? E Jesus fala com parábolas, não é? Numa festa, todos estão vestidos de branco, mas há um que está com manchas. Esse que está com manchas, põe-no lá para fora, porque ele não pode estar lá dentro. Isso é uma ilustração. É claro que não é roupa branca, nem é manchas, não é? Mas é uma ilustração para nós compreendermos que nessa ordem de coisas espirituais, o homem como está, assim como eu estou, eu não posso entrar. A única forma de eu entrar, quando eu morrer fisicamente, é por meio em Cristo. Pela obra de Cristo. Mas para isso, todo o meu ser tem que se entregar a Cristo. Eu tenho que crer no meu coração completamente a Cristo. Entregar todo o meu ser a Jesus, não é? Sabendo da sua morte na cruz, eu tenho que entregar todo o meu ser a Jesus e arrepender-me completamente daquilo que eu sou, do meu pecado imundo, do meu trapo imundo, para poder aceder a esta dimensão superior. E eu vou aceder, imaginamos, eu vou aceder a essa, porque eu não sei, Deus é que sabe, não é? Aquele que diz que acha que sabe que está salvo ou não, também não, é uma estupidez, porque Deus é o único, nem o Filho sabia na Terra, Deus é o único que sabe todas as coisas, mais ninguém. Nós podemos querer, ter fé e confiar por meio da fé na palavra, sim, está escrito, eu arrependi-me completamente, eu sei pelo amor que eu tenho a Deus e por Deus que eu vou ser salvo. Mas nunca sabemos nada, eu não sei o meu futuro, não sei quanto tempo é que eu vou viver, não sei, percebem onde é que eu quero chegar? Nós não sabemos nada, como seres humanos não sabemos nada. Podemos é ter confiança em Deus. Pela fé confiamos em Deus. E a única forma de chegarmos lá é por meio de Cristo. E aí sim, Cristo santifica o nosso espírito para podermos entrar na presença de Deus. Não é? Isso é a única forma. Daí Deus não poder ver a maldade, porque se não for essa santificação por meio da obra de Cristo, eu não chego a Deus, porque Deus abomina o pecado. É essa palavra, essa frase que muita gente não quer ouvir, que hoje as grandes igrejas não querem ouvir, mas Deus abomina o pecado. Eu vou repetir, Deus abomina o pecado. E eu, pecador imundo, sei disso. Estão a perceber? Porque apesar de Deus ser o que oferece a salvação por meio da sua misericórdia, Ele é também a justiça absoluta. Senão Deus não era justo. E para haver justiça, tem então que haver um ato que vai criar a justiça. Então, e agora vamos ver a definição de pecado, já que ninguém gosta dessa palavra, da Idade Média, não é uma palavra obscurantista, uma palavra obscura. Então, pecado significa desobediência e corrupção a Deus, a tudo o que é de Deus. É um tipo vicioso e degenerado e perverto do ser humano em relação a Deus. Pronto. Ou seja, o pecado é a desobediência à santidade de Deus. Página 91. Pecado é a arrogância e o desejo de ser igual a Deus. Atenção, desejo de ser igual a Deus. É livrar-se de Deus a fim de colocar-nos a nós mesmos no seu lugar. Que é exatamente isso que o anjo caído fez. Lúcifer, um anjo caído, achou-se pecado nele e ele então quis se sentar no lugar de Deus. Página 91. A origem de tudo, meus amigos, a origem de tudo o que se passa no mundo, tudo o que se passou, todos esses milhares de anos que o mundo tem, toda a origem cósmica dos acontecimentos está nesta situação. O preferido de Deus, o anjo de Deus, o querubim, nesse caso era um querubim, que quis se sentar no lugar, que quis ser Deus, quis se sentar no lugar de Deus. Tudo começa com... É uma revolta, meus amigos. Por isso é que a revolta é o motor de todo este mundo, não é? A revolta contra a autoridade máxima. Meus amigos, tudo começa aqui. A Bíblia, essa batalha no céu, começa tudo aqui, meus amigos. Então, como poderia alguém imaginar que o cristianismo se ocupa apenas pelo pecado e não do perdão? Como pode alguém olhar para a cruz e ver somente a vergonha? Agora vamos ver o perdão do que fizeram em Cristo, em vez da glória do que Ele fez por nós. Portanto, aqui também temos que ver o que Jesus fez por nós.
A santidade de Deus é o fundamento da religião bíblica. Também é o corolário de que o pecado é incompatível com a santidade de Deus. Página 105. Ninguém jamais pode ver a Deus. A luz e glória de Deus, ninguém pode ver. Página 105, já falámos sobre isso. Intimamente relacionado com a sua santidade de Deus está a sua ira. Mas se Deus é santo absoluto, como é que ele pode ter ira? Há pessoas que podem ficar assim, não é? A qual é de facto a sua reação contra o mal. Ira de Deus significa a sua justiça. Não? A palavra ira de Deus, se ela for separada da justiça, não funciona. A ira de Deus não é uma coisa má. A ira de Deus é Deus na sua justiça absoluta, na sua santidade e justiça absoluta, sabe que aquilo ali está mal. Sabe que aconteceu aquilo ali e aquilo ali está mal. Então ele é contra essa situação. Porque ele sabe que aquilo não está correto, não é? Então, a altura é a posição de Deus, inacessível ao homem, sem Cristo. Eu vou repetir esta frase que ela aqui diz tudo. A altura, por isso é que nós olhamos... Reparem, nunca ninguém vai cultuar a Deus a olhar para o céu. Nunca nenhuma religião no mundo cultuou alguma divindade a olhar para o céu. Isso não existe. Nós olhamos sempre para cima. Então, a altura é a posição de Deus inacessível ao homem. Daí o homem pôr as mãos em cima, não é? Quando pensamos em Deus, grande e vivente, só podemos olhar para cima. Do que para baixo. Para fora do que para dentro de nós mesmos. Nunca vou cultuar a Deus a olhar para mim mesmo, para dentro de mim. Tudo aquele que faz isso é sincretismo. É exatamente a maçonaria fazer isso. Porquê? Porque era perverter outra vez a cultura, a tal cruz invertida. Eles olham para dentro porque eles querem exaltar o homem contra Deus, não é? Então, o pano de fundo essencial da cruz, portanto, é uma compreensão equilibrada da gravidade do pecado e da majestade de Deus. Página 113. E agora passamos para o capítulo 5. Santificação pelo pecado. Tem que ir lá mais rápido porque já estamos com 1h26. Pecado, a transgressão da lei, 1 João 3,4. Desrespeito e desobediência à lei de Deus, página 117. Deus nos ama e anseia salvar-nos, mas não pode fazê-lo violando a sua lei. Deus não pode ir contra a sua própria lei. Deus é a lei. Ele é que criou a lei, ele não pode ir contra a própria lei. Ele não pode ir contra a sua própria pessoa, é impossível. Daí a necessidade da lei recair sobre a cruz que paga a sua justiça. A lei agora vai ser transposta na cruz e é a cruz que vai pagar por nós para que a justiça de Deus seja feita. Vejam bem. Então, agora capítulo 6. A autossubstituição de Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento possuíam um significado substitutivo, aquilo que eu disse. Para a expiação dos pecados tinha de haver um sacrifício de sangue por um animal sendo feito. Levítico 17:11. O Novo Testamento claramente identifica a morte de Cristo como o cumprimento da Páscoa, desse sacrifício. João Batista nos fala muito bem. Apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista explicou tudo. Página 143. O Cordeiro de Deus, Jesus é comparado ao Cordeiro de Deus no Antigo Testamento, que os hebreus faziam um sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Página 143. Isaías 53 é o cumprimento das profecias da crucificação. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Página 151. Deus fez que o Cristo, que não tinha pecado, fosse feito pecado por nós. Vou repetir. Deus fez que o Cristo, que não tinha pecado, John Stott, fosse feito pecado por nós, a fim de que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Página 154. O derramamento e a aspersão de sangue, a oferta pelo pecado, a Páscoa, a significação do lavar o pecado, o bode expiatório. Isaías 53. E considerarmos a sua aplicação neotestamentária, a morte de Cristo, somos obrigados a concluir que a cruz foi um sacrifício substitutivo. Cristo morreu por nós em nosso lugar. Cristo morreu por nós em nosso lugar. Não é Deus que morre na cruz. Esta é outra heresia. Mas o Filho, feito homem, encarnado em carne, foi Deus e homem como mediador entre Deus e as criaturas. Página 160. Foi o Filho e não o Pai
nem o Espírito. Atenção, página 161. A obra de Cristo na cruz fez a paz pelo seu sangue derramado na cruz, ressuscitando-nos em Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando a dívida que existia contra nós. E ele reconciliando consigo todas as coisas. Portanto, Jesus assim reconcilia consigo todas as coisas. Página 164. O próprio Anselmo de Cantuária tinha razão. O bispo, bem conhecido da escolástica tardia, que nos diz a razão ao dizer que somente o homem devia fazer reparação pelos seus pecados, visto que foi ele que pecou. E somente Deus podia o fazer. Podia fazer a reparação necessária, visto que foi ele quem a exigiu, pois Jesus Cristo é o único Salvador, único em que podemos ser unidos, tanto em Deus quanto no homem. Isso é lógico, para haver uma ligação. Para haver uma ligação entre Deus e o homem, tem que haver Cristo. Ele é o único que vai, o elo, não é? Assim como nós, quando temos dois tubos, tem que haver ali uma coisa que faz a ligação, não é? Então, terceira parte, a realização da cruz, muito interessante. A salvação dos pecadores, capítulo 7. O autossacrifício e a autossubstituição, que não é mártir. Também eu ouço alguns dizer, Jesus foi um mártir. Nada, o mártir morre por uma causa, mas morreu e todas as pessoas vão tentar vingar a causa dele, continuando, não é? Não é isso. É um autossacrifício e uma autossubstituição. E vamos ver aqui 4 palavras muito importantes. Meus amigos, tenham agora paciência, página 171 e 207, que nos diz o seguinte. Propiciação, vou dar as definições. Propiciação, sacrifício para aplacar ou atenuar a ira de Deus, a justiça de Deus. Segunda, redenção, ato de redimir, salvar, resgatar, libertar. Está tudo aqui no livro de John Stott. Terceiro, justificação, ato de justificar, ou seja, de descarregar a culpa. E, por fim, quarta, reconciliação, ato de reconciliar, religar, juntar novamente. Portanto, propiciação, redenção, justificação, reconciliação. O processo da cruz. Propiciação pelo sacrifício por nós, para aplacar a ira de Deus. Redenção, acto de redimir-nos, justificar-nos e depois reconciliar-nos com Deus. Esse é o processo. E, meus amigos, está tudo escrito nas Escrituras. Tudo o que eu acabei de dizer está tudo escrito nas Escrituras. Então, Deus nos amou. Vou beber um bocadinho de água, peço desculpa. Já é muito. Então, Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus visitou e redimiu o seu povo. É Deus quem o justifica e é Deus que reconcilia consigo o mundo inteiro. Por meio da obra de Cristo, página 206. Aqui as 4 palavras aqui resumidas pela própria Escritura. Capítulo 8, a revelação de Deus. Revelação de Deus. A justiça de Deus é revelada no versículo 26 e 21 e 26 do capítulo 3 de Romanos. Pois se manifestou a justiça de Deus por meio de Cristo. Depois temos, é muito interessante aqui, o autor fala da palavra teodiceia, a justiça de Deus a partir da discussão do problema da existência do mal, página 217. Ou seja, concluímos que a cruz foi uma manifestação sem paralelo do amor de Deus, que Ele mostrou o seu amor ao levar a nossa penalidade, a nossa dor, a fim de perdoar-nos e restaurar-nos. Página 228. Os valores divinos e os humanos discordam completamente um do outro, é claro. E a cruz, que como meio de salvação, parece o auge de impotência e estulícia na realidade, que é aquilo que parece ao mundo, na realidade é a maior manifestação da sabedoria de Deus, do poder de Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz, aquilo que é sabedoria aos olhos de Deus é loucura aos olhos do mundo. Por isso é que nós hoje temos o mundo ao contrário. O mundo hoje está de cabeça para baixo. Família destruída. Homens com homens, mulheres com mulheres, agora homens com animais, adultos com miúdos, não posso falar muito disso, os ladrões soltos, os ladrões idolatrados, os ladrões protegidos, guerras, querem fazer tudo para fazer guerras, o sexo não existe, a biologia não existe. Eu podia estar aqui horas e horas a falar. Hoje
quem, portanto, é corrupto é quem vinca na vida, não é? Vemos a corrupção por todo lado, vemos a injustiça, 1% da humanidade que tem tudo e mais alguma coisa, menos de 1%, e temos o resto da humanidade a passar fome, ou quase o resto da humanidade a passar fome. Temos cada vez mais, vemos as florestas todas a arder, vemos as igrejas todas a arder, vemos os governos todos corruptos, o povo vota, mas eles continuam a ficar no poder, há manipulação nos... Eu podia estar aqui o vídeo todo a dizer a corrupção do mundo inteiro. Mas porquê que existe esta corrupção? Porquê que existe tudo isso? Porquê? Porque o homem é corrupto e os valores estão invertidos. Nós hoje temos a cultura da morte. Temos aquilo que eu falei. Temos a morte, a queda, a mentira e a morte. O contrário daquilo que Jesus diz em 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo diz, eu sou a queda, a mentira e a morte. Só que ele não diz isso assim. Senão as pessoas não iam. Ele apresenta-se como uma ideologia do bem, não é? E depois leva toda a gente para aí. Estão a perceber? Então, por isso é que os valores divinos e os valores humanos discordam completamente. E a cruz como meio de salvação para o auge da impotência, que para eles é aquilo que eu disse. É loucura aos olhos do mundo. Mas para Deus é a sabedoria de Deus. Ou seja, aqueles que ainda seguem a Bíblia, que têm fé no seu coração em Cristo, que aceitaram Jesus como seu Redentor, que se põem de joelhos perante Jesus, que oram a Deus, que são humildes, que dizem, sou um trapo imundo, Deus, eu estou aqui neste mundo cada vez mais corrupto, mas eu sei que tu estás aqui comigo e até ao fim da minha vida eu vou estar de joelhos para ti e vou pedir a tua salvação e vou pedir a tua ajuda. Esses são os únicos neste momento que já foram separados, a tal separação do trigo e do joio, não é? Então o resto do mundo não compreende, é loucura. A palavra de Deus é loucura. Este vídeo que eu estou a fazer, aos olhos do mundo, é loucura. Isto é um vídeo que é loucura, ninguém... Mas amigos, vou ter muito pouca gente a ver este vídeo, também não me importa, não estou aqui para agradar as multidões, eu estou aqui apenas para aqueles que sabem o que é a cruz, que sabem o que é a salvação. Só há uma salvação, meus amigos. Agora, dizendo aqui, desabafando um pouco, é pôr-nos de joelhos para a cruz. Eu tenho muitos pecados, meus amigos. Não sou nada exemplo para ninguém, mas eu ponho-me de joelhos na cruz do Senhor. Porque eu sei que se não for eu, não sou nada, meus amigos. Não sou nada. Desapareço. Como fumo que sai de uma panela, não é? Desaparece num instantinho. Então, capítulo A Conquista do Mal. É na cruz que Jesus desarmou e derrotou o diabo. Vou repetir. É na cruz que Jesus desarmou e derrotou o diabo. Por isso é que é um ditado antigo dos nossos avós. E avós que diz, o diabo tem medo da cruz. Não é? Tu tens medo como o diabo tem medo da cruz. Costuma-se dizer isso, não é? E triunfou sobre ele. Portanto, Jesus triunfou sobre o diabo. E sobre todos os principados e poderes e potestades. Aqui na página 235. E também na Bíblia, não é? Portanto, Jesus, ao morrer na cruz, venceu o mal com o bem. Atenção! O fundamento da cruz é este. Jesus vence o mal com o bem. E como é que isso é feito? Porque Jesus não matou ninguém, não perseguiu ninguém, não condenou ninguém, não apontou o dedo, sim senhor, daqueles que tinha que apontar. Jesus, antes pelo contrário, ele veio dar a sua vida. E ele disse, eu dou a minha vida por vocês. Vocês são maus, mas eu dou a minha vida por vocês. É isso que significa virar a cara. A virar a cara não é a gente agora virar a cara na rua, qualquer um. Não. É o que Jesus fez. Eu dou a minha vida por vocês que são maus e que me mataram. Vocês me mataram, mas eu dou a minha vida por vocês. E isto é que é vencer o mal pelo bem. E quem crer terá a vida eterna. E ainda nos oferece a vida eterna aquele que crê. Então, é inacreditável isto. Vencer o mal com o bem. Digam a algum político para fazer isso. Todos os partidos. Não há um que se safa. Não vale a pena. Não há um. Nem os partidos que se dizem conservadores. Tudo. Todos os homens, todos os partidos, todas as ideologias, todos os filósofos, toda a gente. Diga a alguém ao vosso meio, à vossa volta, faz o bem em pagamento pelo mal.
Ou seja, vira a tua cara ao outro. Vence o mal com o bem. Ninguém. Não existe. Isto no mundo neste momento não existe. Ainda ouvimos algumas frases, como uma frase que é atribuída a Edmund Burke, mas eu nem sei se é ou não, que é o mal triunfa porque vocês não fazem nada. Que é muito diferente. Eu não estou a dizer que as pessoas não têm que... As pessoas têm que denunciar. Mas não é lutar contra o mal da mesma forma. Estão a perceber? Ou seja, isso aplica-se a toda a gente. Aplica-se a Israel também contra os terroristas. Eu também não concordo. Aplica-se contra... Também, os terroristas estes nem vale a pena, que eles já fazem o mal, está na origem deles, não é? Mas isso aplica-se a todos. Nas cruzadas, quando os cristãos foram fazer as cruzadas, nunca foi vontade de Deus que houvesse cruzadas. Eu ouço muita gente aí, aqueles nacionalistas que defendem as cruzadas com unhas e dentes. Nunca foi. Deus nunca disse para o homem lutar entre si. Deus nunca disse para o homem fazer guerras um com os outros. Na nação de Israel foi muito diferente no Antigo Testamento. Para a sobrevivência de Israel, Deus determinou que Israel tinha que se defender. Tinha que aprender a lutar e tinha que se defender. Porque o propósito era o Messias sair de Israel. E Israel não podia desaparecer se não o Messias não ia sair de Israel. Que o povo tinha que ser preservado. Mas Jesus é explícito. Lutar contra o mal com o bem. Ou seja, Jesus ao morrer na cruz venceu o mal com o bem. Porque Jesus, se quisesse, meus amigos, se Deus quisesse em 5 minutos acabava com o mundo. Jesus, se quisesse, vinha agora na glória, no céu, com os seus exércitos. 1 segundo, acaba tudo. Todos os maus são juntos e julgados. E todos aqueles que Jesus sabe que são justos, todos de um lado. Jesus fazia isso em 1 segundo, em 30 milésimos de segundo. Jesus podia fazer isso. Mas não é isso que Jesus fez. Há de ser assim no final dos tempos, quando forem cumpridas as Escrituras e quando o último ser humano que tiver que ser salvo por meio de Cristo, por meio das Escrituras, não é? De ter o conhecimento das Escrituras, quando o último for, então aí sim haverá o fim. Mas Jesus, ao morrer na cruz, venceu o mal com o bem. O amor pelos homens. Página 240. Já que os homens não têm amor uns com os outros, que não têm, e hoje vê-se que os homens de amor não têm nada uns com os outros, Deus tem amor pelos homens. Não devemos ver a cruz como derrota e a ressurreição como vitória. Antes, a cruz foi a vitória. Reparem bem aqui também. Eu vou repetir. Não devemos ver a cruz como derrota e a ressurreição como vitória. Antes, a cruz foi a vitória ganha e a ressurreição, a vitória confirmada. Proclamada e demonstrada. Página 240. John Stott aprofunda isto, meus amigos. Vocês já lerem este livro aqui. Nós mergulhamos na obra da cruz, mergulhamos do sentido que Jesus fez, como ele sofreu, que é uma coisa fantástica, meus amigos. Portanto, a cruz e a ressurreição têm importância, página 244, têm importância igual. Não pode haver salvação a menos que haja um Salvador vivo, claro. Ele tem que morrer para salvar. Mas só pode ser Salvador, um homem Salvador, porque ele próprio vai morrer, morre na cruz. Então, o cristão crê num Salvador vivo. Atenção, o cristão crê num Salvador vivo, mas crê também no Salvador que morreu na cruz. E também crê no Salvador que ressuscitou. Estão a perceber? O mundo, sociedade sem Deus, cuja hostilidade para com a Igreja é expressa mediante perseguição. Por meio da subversão sútil, infiltrações dos seus valores e padrões. Aqui John Stott nos fala nisso, na página 247. Portanto, o amor do mundo e o amor do Pai são incompatíveis. Vou repetir. O amor do mundo e o amor do Pai neste momento são incompatíveis. O amor do mundo é contrário ao amor de Deus. E eu até vou mais longe do que aquilo que John Stott diz. Eu até acho que o amor do mundo nem sequer é amor. Não é amor. Podem chamar tudo e mais alguma coisa, mas não chamem amor. Este amor que eles nos cantam, que eles nos pintam, é um orgulho. Um orgulho ferido, ressentido de muita gente perante a majestade do Criador. Então, quarta parte, vivendo sob a cruz, capítulo 10, a comunidade da celebração. Nós somos uma comunidade de celebração. A comunidade cristã é uma comunidade de cânticos e celebração que não existe
nem no Islão, nem no hinduísmo, nem no budismo, em nenhuma religião, nem sequer na religião hebraica, que foi a que se mais aproximou com os cânticos hebreus, não é? Muito conhecidos, os salmos, os cânticos. Só comparável, lá está o povo hebreu, página 261, a ceia do Senhor e o sacrifício da Páscoa. Vai da página 262 até a página 266. A ceia do Senhor, a Páscoa hebraica. A comparação entre a ceia de Cristo e a Páscoa hebraica. Como elas, ou seja, o contrário, a Páscoa hebraica depois da ceia de Cristo, como elas encaixam. Como sendo o cumprimento de uma por outra. Vejam bem. A cruz e a Eucaristia. Aqui tem 2 pontos: o mistério eterno e celestial de Cristo, a união da Igreja com Cristo, com o corpo de Cristo, 270, a autodoação na cruz, é o resgate de muitos. Aqui há a questão entre católicos e protestantes. Eu não vou entrar nessa questão, meus amigos, porque este canal aqui é tanto para uns como para outros. Então, quem quiser ler o livro, é claro, John Stott, que é protestante, vai explicar o porquê que, digamos assim, em termos teológicos, o porquê que ele acha que tem razão. Mas eu não vou falar sobre isso. Portanto, resumo. A comunidade cristã é uma comunidade da cruz, pois foi trazida à existência pela cruz. E o foco da sua adoração é o Cordeiro, que foi morto e que agora é glorificado. Página 277. Capítulo 11. Autocompreensão e autodoação. A cruz de Cristo supre a resposta. Ela nos convoca tanto para a autonegação como para a autoafirmação. Página 280. Como o nosso substituto, Cristo fez por nós o que não podíamos fazer por nós mesmos, claro, não é? Morrer para o pecado não significa fingir que morremos para o pecado e ressurgirmos para Deus, quando sabemos que não o fazemos. Devemos lembrar-nos constantemente que devemos levar uma vida verdadeira e coerente com Ele, embora não vamos deixar de pecar, porque isso é impossível. Página 281. Então, a autonegação do eu, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Isso é bem conhecido, não é? Marcos 8:34, página 282 e 283. Tomar a sua cruz. Levar a sua cruz é isto. Então, temos 4 pontos. Morte para o pecado, morte para o eu, carregar a nossa cruz, ressurgir numa nova vida e numa nova criatura. Página 284 e 285. Portanto, o cristão tem que olhar para dentro de si mesmo e autoavaliar-se à luz de Cristo. Página 285. Há uma grande necessidade do crente de discernimento do nosso eu. Quem sou eu? O que é o meu ego? Para onde eu vou? Essas 3 perguntas. Quem sou eu? O que é o meu ego? E para onde eu vou? São fulcral para a base da compreensão da fé cristã. Ninguém pode dizer que é nascido de novo em Cristo se não compreender essas 3 perguntas. Primeiro tem que saber quem sou eu? O que é o meu ego? O meu ego não é o meu ego que vai produzir o meu orgulho. E depois do meu orgulho ser quebrado, para onde é que eu vou? Vou para Cristo. João 14,6. O caminho, a verdade e a vida. Retenham este versículo hoje. João 14,6. Então, amar o próximo, servir a Deus. Escolher seguir a Deus, sair da zona de conforto e proclamar a palavra de Deus. Página 292. A comunidade de Cristo é uma comunidade da cruz, que será marcada pelo sacrifício, serviço, sofrimento e também a alegria. Página 243. A cruz nos chama para a evangelização, isto agora já é a parte final do livro. A missão sofredora do verdadeiro servo de Cristo na cruz vai contra o evangelho comercial da prosperidade. Então, o tal evangelho comercial da prosperidade que nós temos agora nas igrejas. Portanto, página 295 e 96. Capítulo 12. Amando os nossos inimigos, já vimos isso, página 229 até 314. Incentivo ao amor e à pacificação do nosso meio, amar o próximo, amar a paz, amar o inimigo, dar a outra face, servir ao próximo. A atitude cristã para com o mal, amar-nos uns aos outros, abençoar os que nos perseguem, fazer o bem aos nossos inimigos,
Dura é esta palavra, não é? Muitas vezes pensamos isso. Dura é esta palavra. Quão dura é esta palavra, não é? Romanos 12 e 13. Nosso orgulho, então vou fazer bem aos que me perseguem, não é? Respeitar o Estado como uma autoridade instituída por Deus, livro de Romanos 3, 1, 5, devemos respeitar as autoridades. Vencendo o mal com o bem, Cristo venceu o mal na cruz por meio do seu sacrifício, dando a vida eterna aos que nele creem. Capítulo 13, sofrimento e glória, já estamos quase no fim. O sofrimento e o mal, portanto, atenção, aqui é o problema do mal, não é? Chamado problema filosófico, chamado problema do mal, que C.S. Lewis e houve muitos intelectuais que abordaram, também houve mais autores cristãos que abordaram esse problema, não é? Agora não me recordo aqui o outro autor também que abordou muito esse problema, agora não tenho aqui o nome. Mas o sofrimento e o mal é uma intromissão alheia ao bem, ao bom mundo de Deus, e não terá parte no novo céu e na nova terra, como eu expliquei, página 316. Todo o sofrimento e todo o mal que existe no mundo e no universo é devido ao pecado humano, devido à nossa condição. Deus está operando a revelação da sua glória no sofrimento e por meio dele, página 319. O sofrimento produz paciência, paciência produz esperança, Romanos 5, 3, 5. Santidade madura no sofrimento, Cristo é o símbolo do serviço sofredor, Cristo é a esperança da glória final, página 324, 329. Conclusão. A penetrante influência da cruz. Agora vamos à conclusão. A obra de Cristo, página 350. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A maldição de quebrar a lei repousava sobre nós. Cristo nos redimiu, tornando-se maldição em nosso lugar. A maldição que privava sobre nós e que pairava sobre nós foi transferida para ele, por ter sido pendurado no madeiro, visto que isso era maldição. Como vimos em Deuteronômio 21. Portanto, aqui 7 pontos. A cruz e a salvação, a cruz e a experiência, a cruz e a pregação, a cruz e a substituição, a cruz e a perseguição, a cruz e a santidade, a cruz e a vanglória. Página 343, 355. Tudo isso está na parte final da conclusão. Não vou estar, se eu for a falar de cada uma delas, nunca mais saio daqui. As 3 crucificações. Fomos crucificados com Cristo, crucificamos a nossa natureza e o mundo está crucificado para nós. Eu vou repetir, página 354. Fomos crucificados em Cristo, crucificamos a nossa natureza e o mundo está crucificado para nós. A partir de agora, o mundo está crucificado para nós porque o mundo opõe-se a Deus, não é? Então, os objetos da cruz é o fundamento da nossa justificação, é o meio da nossa santificação, é o assunto do nosso testemunho e evangelização e é o objeto da nossa glória. E agora, para acabar, ideia central do texto do livro de John Stott, A Cruz de Cristo. Mais de 22.000 exemplares vendidos. Vejam bem, não tinha dito isso, mas é. A ideia central é ICT. O que Deus fez em Cristo por meio da cruz é salvar-nos, revelar-se a si mesmo e vencer o mal. Salvar-nos, a nós todos, por meio da cruz. Revelar-se a si mesmo, revela-se que é o Filho de Deus na Terra. E vencer o mal, vencer o pecado. E depois glorificar, não é? Glorificar, sermos todos glorificados e entregar o mundo a Deus, não é? Então, a Igreja hoje não está pregando o verdadeiro Cristo. Página 355. Só o homem crucificado pode, digamos assim, só o verdadeiro homem crucificado pode pregar a cruz, disse Tomé. A menos que eu veja em suas mãos o sinal dos cravos, não crerei. Hoje a Igreja não está tendo as marcas e o mundo está dizendo, então eu não crerei. Tão simples como isso. Tomé disse, eu para crer tenho que ver. Se tu falas do Cristo, tem que ver Jesus Cristo em ti. Hoje, o mundo que está na iniquidade, e cada vez caminha mais para a iniquidade, como estamos a ver, este mundo pós-moderno, o oquista e por aí fora,
só pode ver a Cristo, só pode crer em Cristo, se vir a marca de Cristo em nós. Ora, se nós, que representamos a igreja, fazemos o mal, fazemos as coisas más, enganamos, criamos igrejas de prosperidade, só estamos preocupados com o dinheiro, não, só ensinamos os crentes a olharem para as coisas deste mundo e para as bênçãos desse mundo, não é? Se nós ensinamos os crentes, e também para a Igreja Católica, o que é que ela faz? Também vou criticar, não é só a Igreja Evangélica, meus amigos, tenham paciência. A Igreja Católica viram o que é que se passou aqui nas jornadas da juventude, quais foram os discursos, amarem-se todos aos outros, dão as mãos todas, creem em vocês próprios, não tenham medo, o futuro da humanidade é o mundo, atenção às coisas extremistas, tudo o que é discurso tudo o que é um discurso que não seja um discurso de unificação de todos os homens, de todas as religiões, de toda a gente, e vocês têm que aceitar as diferenças todas, e se o teu irmão for diferente e for pecador, deixa estar, Deus o ama, não é? Deixa estar. Então pode haver teoria do género e essas ideologia dos géneros nas escolas, não, temos que amar todos, temos que ser todos, de qualquer maneira, tudo. Hoje o mundo é isto. A diversidade do pecado tem que ser celebrado, porque eles acham que Deus, como ama o mundo, vejam bem, é o contrário, é a cruz invertida. Vamos celebrar a decadência, vamos celebrar a iniquidade. E isto dito por líderes das igrejas. Chega a ser dito por líderes das igrejas. Algumas igrejas não vão tão longe para não dar nas vistas. Vamos celebrar as bênçãos que nós temos. A mulher, as casas, os carros, as comidas, as mulheres, as coisas todas. Vamos celebrar o mundo inteiro. Porque Deus nos ama, então nós, pronto. E você vem aqui à igreja, porque aqui é um centro de autoajuda espiritual para você não ficar com depressão, então vamos combater a sua depressão com autoajuda. É isso. De um lado é as igrejas evangélicas da autoajuda, e do outro lado, e da prosperidade. E depois do outro lado temos a Igreja Católica, com a sua conversa de comunismo e de unificação da iniquidade, de celebração da iniquidade. Não é? Então, tudo isso é contrário à obra da cruz, meus amigos. A obra da cruz é João 14,6. Caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. A cruz. Cultura da vida, mostra outra vez. Cultura da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O diabo oferece-nos a cultura da morte, a cruz invertida. Eu sou a queda, eu sou a mentira e sou a morte. Ninguém vê ao diabo a não ser por aqui. Pois, ninguém consegue ver ao diabo a não ser por aqui, não é? Temos que escolher então. Eu escolho a cultura da vida, eu escolho Jesus Cristo, eu escolho a cruz, eu escolho o caminho, eu escolho a verdade, eu escolho a vida. João 14,6. Pelo meu arbítrio, eu escolho Jesus Cristo. Meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. John Stott explica tudo. Um grande livro, um grande trabalho. Eu aconselho toda a gente a comprar. O livro encontra-se à venda na CPAD, Livraria Evangélica Capu, ali na Rotunda do Relógio, em Lisboa, um bocadinho antes da Rotunda do Relógio, na Avenida Gato Coutinho. Portanto, quem quiser comprar o livro está lá. Podem comentar o livro pela internet. Pode comprar o livro, está lá à venda, meus amigos. Ele é recente, essa edição é de 2023. Portanto, eu aconselho a sua leitura para compreendermos a obra de Cristo. Meus amigos, espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo, tenha sido útil. Não percam o próximo trabalho, vamos falar de um grande escritor, que se fala pouco, mas um grande autor e escritor português, com os seus textos sem ensaio. Estou aqui a falar de João Brás, portanto, João Maurício Brás. Não percam o próximo vídeo, vai ser muito interessante. Um abraço e até uma próxima.